Bom dia, bom dia. Que seja um excepcional dia. Vamos ativar a nossa comunhão com o Pai, ativar a nossa imagem, a nossa identidade, o nosso propósito. Então eu desejo a vocês que façam um excepcional dia. Eu vou compartilhar com vocês, o que me energiza todo dia, e no dia de hoje também está sendo fantástico, e eu quero fazer isso, transbordar também para vocês. Respira fundo, 3 vezes, respira fundo, respira. E fala. E nós vamos fazer aquilo que a gente tem ensinado para vocês aqui. Eu quero colaborar com vocês de uma forma muito de filha de Deus mesmo, sabe? Que tem o desejo que outras pessoas também saibam, entendam que é fácil, é possível, é só ter um pouquinho de desejo, sabe? Um pouquinho. E aos pouquinhos o desejo vai aumentando mais e mais. Então, vamos lá, que aí nós vamos voltar para a nossa leitura de Juízes. Bota o sorriso no rosto. Bota o sorriso no rosto. E porque você acordou, você abriu seus olhos. Você no YouTube, compartilha essa live. Você no Instagram também pode mandar essa live para alguém. Vai aí, ó, nesse aviãozinho que tá aí e manda. Vocês que forem entrar, mesmo agora aqui, ou depois que forem ver no gravado, que sejam muito abençoados com o boot de hoje e que venham trazer uma novidade de vida para a vida de vocês. Então vamos lá? Respira fundo. Respira fundo. Que é para acessar da mesma forma que Deus deu vida para nós. Eu acesso a misericórdia, a graça e o favor. Eu entro no mover para que eu possa ter mais fome da palavra do que da comida. Que eu possa ter mais sede da tua presença, do Espírito Santo, do que qualquer bebida. Que eu possa amar tanto a palavra, que onde eu passar, as pessoas possam sentir a tua presença, Senhor. Pai, que os reinantes se posicionem, que os generais do reino se levantem, que os zumbis acordem e abandonem as suas casas, as suas depressões, as suas ansiedades, as suas inferioridades, sentimentos de inferioridade, as rejeições, tudo aquilo que desconfigura a imagem e semelhança que nós temos com o Senhor. Todo medo caia por terra, toda insegurança, toda necessidade de aprovação, tudo aquilo que tem travado a mim e as pessoas. Vocês estão sendo convocados, nós somos convocados pela guerra. Nós estamos conectadas com Ele. Você é um general do reino, eu sou uma general do reino. Abre a sua boca e fala assim: eu sou um general do reino. Começa a olhar para a sua esquerda, para a sua direita, e começa a ver vindo de todos os lugares, todas as partes. Você não consegue explicar. Você pode falar que tem uma empresa, tem empresas, tem negócios. Tudo isso são armamentos para ser usado no reino. E o Senhor dá risada agora para você, para mim. Porque você, de fato, assume a sua patente. Seja bem-vindo.
Começa a sorrir, a dar risada. Porque você está em mesa de gente importante, onde o Senhor vai te colocar e te colocou. Ele vai te usar. Não olha para trás. Nessa mesa, o Senhor te coloca como destaque. E você tem uma coroa na cabeça. E Ele te coloca aí para você reinar. Você vai sentar com gente poderosas. E em breve, você vai ser poderoso em todos os sentidos. Porque você carrega a glória dele. É impossível você não acessar essa coroa. Acessa isso, acessa. Começa a ver pessoas vindas de todos os lados. Começa a se assustar com a sabedoria que vai sair da tua boca. Porque não é a sua boca, vem dele. É só desfrutar. Respira bem fundo. Abre o seu sorriso. Esfrega suas mãos forte. E vamos continuar juntos, até depois de terminar. Até depois do fim. Agora, vamos lá. Eu vou fazer a reflexão do livro da continuação do povo em Juízes, tá bom? E a gente vai continuar. Vamos lá, que eu vou mudar de lugar. E nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da nossa sexta-feira, que já está começando sensacional. Sensacional mesmo, gente. E vai ser para vocês também. Eu creio. Eu creio, né? Vamos lá. Nós estamos aqui fazendo no capítulo, terminamos ontem o capítulo 10, né? Não tô fazendo um capítulo por capítulo, para quem for chegar depois, não souber direito como que tá o contexto dessa live, você pode ver depois, tá no gravado aí do capítulo de ontem, o anterior, que nós começamos a falar desde o coração. Começamos a falar do coração quando chegou, já começamos no meio do livro, por causa de um propósito que estava dentro do estudo que nós estamos, né? Começamos a falar do coração, porque o coração tem que estar limpo. E aí, no contexto do coração, foi falado de Sansão. Então vai chegar na história dele, mas eu não vou ficar falando da história dele hoje. Eu vou chamar aqui para a nossa consciência, para a consciência de quem estiver assistindo, como já tenho feito durante esses dias, sobre a importância de a gente parar com o ciclo vicioso de pecados, dos mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos pecados. Mesmo que Deus, ele perdoa. Quantas vezes você pedir perdão para ele, mas para isso nós temos que confessar. Eu tenho que confessar, você tem que confessar. Para que você tenha realmente o coração puro. O coração puro é para servi-lo, para fazer para ele o que ele quer. Não só para servi-lo, e porque você vai servir pessoas. Pessoas vão ser servidas através de você, da tua vida, da tua história, até dos teus fracassos, que elas vão ver, elas vão aprender. E também com seus sucessos, porque na nossa vida a gente não tem só sucesso, tem os fracassos também, e a gente tem que aceitá-los. E simplesmente consertar no caminho a rota. Então é bem assim, que dentro do livro de Juízes, eles são 21 capítulos, o livro de Juízes, eles fala muito sobre o quê? O povo, ele errava muito, é incrível. Incrível, quantas guerras, quantas lutas teve que haver, e tinha guerra, tinha luta, e o povo caía de novo na mesmice. Outra misericórdia ele teve. E agora nós vamos entrar, eu só vou falar para vocês por que eles ficaram escravos tanto tempo, né? A servidão deles, eles foram vencendo de fases em fases, eu falei já, eu não vou ficar citando de novo todos os juízes que tiveram, foram 14 pessoas que foram juízes na época
desse contexto da história do povo de Israel. E quando eles estavam de servidão, eles serviram de servidão depois que Gideão, né, venceu lá, você conhece muito bem essa história de Gideão, e eu falei sobre ela ontem, vocês vão ver. Então eu vou entrar com vocês aqui só para fazer o início do nosso contexto, falando da servidão, para quem eles foram servos durante tanto tempo. Servidão sobre os filisteus, sobre os amonitas. No capítulo 10, no versículo 6, mesmo que eu terminei ontem, eu falei do capítulo 10, mas eu só vou ler para vocês. Eles foram servos, então eles se tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles serviram de novo. Por que eles ficaram servos e servas de várias outras nações, de vários outros povos? Porque eles voltavam a fazer aquilo que faziam mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Balaíns, a Astarotes, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus. E deixaram o Senhor e não o serviram. E não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E vendo-os em mão dos filisteus e em mãos dos amons. E Deus foi vendo isso. Pois aí começa tudo de novo uma grande angústia. Começa tudo de novo a peleja. Começa tudo de novo. Depois de terem vencido toda a guerra que teve, toda a peleja que teve já com a época de Gideão e dos anteriores. Depois disso, lá no capítulo 11, né? Então é levantado Jefeté. Quem é Jefeté? Jefeté também, ele foi um líder, ele foi um juiz que foi levantado. Porque passaram-se alguns anos entre essa servidão para os filisteus e amonitas, passaram alguns anos, tá? Porque depois de Gideão, depois que Gideão serviu, eles tiveram... quantas pessoas foi depois de Gideão? Foi 3 pessoas até chegar em Jefeté. Então teve mais 3. E cada um deles estão períodos de 8, 10, 20 anos. Dependia de cada um deles aqui, que eu não vou ficar lendo para vocês, para que a gente não fique levando muito tempo. Bom dia Isabel. Bom dia, Renato. Bom dia, Renato. Eu estou aqui fazendo a reflexão, continuando o nosso livro de Juízes, levando a consciência novamente de quantas vezes Deus perdoa e quantas vezes temos que nos arrepender, mas que tem que quebrar esse ciclo de erros, né? Porque é para a gente aprender com o que aconteceu lá no passado, no Antigo Testamento. Porque as guerras se levantavam, as afrontas vinham, as batalhas vinham, eles ficavam angustiados, depois voltavam para o colo de Deus de novo, pediam perdão, e Deus sempre é poderoso e misericordioso e perdoava. Então, quando chegou no capítulo 11 de Juízes, ele levantou Jefeté. Jefeté era filho de uma prostituta. Da mesma forma que Abimeleque, também, que foi filho de fora do casamento do pai dele, de Gideão, e Abimeleque, ele foi filho fora do casamento de Gideão. Gideão teve muitas mulheres, né? Mulheres e concubinas. Mas ele teve uma fora da região dele, que fazia parte daquele lugar onde eu vivia. E foi que ele deu a vida a Abimeleque. Eu vou falar rapidamente disso, que é para que vocês entendam todo o contexto. O livro de Juízes é um livro de guerra, gente. Guerra, batalhas e vitória. Guerra, batalhas e vitória. Pecado, volta, arrepende-se. Pecado, Deus põe a mão, Deus entra, Deus apresenta-se, Deus livra o povo de novo, aí eles voltam de novo a ser idólatras, a pecar, a misturar-se com pessoas que não deviam. Deus vai dar, porque Deus é juiz, né? Entre todos e todos, ele é o maior de todos. E Abimeleque, olha só como realmente, como naquela época os homens podiam ter muitas mulheres, tudo bem, mas eles tinham aquelas que tinham que ser relacionado dentro da família, dentro do contexto da região que eles viviam. Quando eles iam buscar em regiões fora, ali não é uma coisa que não agradava muito a Deus, que causava sempre problemas. Isso tem desde o começo de Gênesis, né?
Abimeleque, ele foi filho de Gideão, sim, mas foi com outra pessoa. E ele foi um filho que os irmãos não aceitavam muito. E Abimeleque, ele ficou fora. Só que teve um momento da vida dele, eu vou voltar a isso, tá lá no capítulo 9, mas só vou falar porque eu não falei sobre ele ontem. E ele se revolta, ele começa a querer colocar os irmãos, os outros 70 filhos de Gideão contra aquele governo, o povo, contra os filhos de Gideão. Porque eles falaram assim, por que vocês vão ser mandados por tantos homens? Porque era uma tribo com vários, milhares de pessoas. E ele convence as pessoas a irem contra os filhos de Gideão. E o que ele faz? Ele mata os filhos daquele homem que foi um grande valente, que livrou muitos deles das mãos dos amonitas naquela época, não, dos medianitas e dos efraditas. Então ele se revoltou contra o povo dele mesmo, né? Só porque ele era um filho, digamos assim, nos dias de hoje, que se fala, é o filho bastardo, que não é do filho do casamento, né? E ele se pôs contra todos os irmãos, matou todos. Só que esse pecado não fica oculto para Deus, Deus viu. E aí ele convence todos a pôr ele como rei. Ele vira o rei deles lá, da forma deles, né? Digamos assim, começa a mandar neles. Só que lá na frente também Deus tira porque ele faz atrocidade e o irmão caçula de Gideão, filho caçula de Gideão, seria o irmão caçula dele, né, dos filhos naturais de Gideão, foi o único que não foi morto quando ele mata todos os irmãos, porque ele era o caçula e ele conseguiu se esconder. Só que ele falou para Deus, ele falou, tem até no livro de Juízes tem uma parábola que chama Parábola de Jotão. O Jotão é o nome dele, que ele fala assim, eu vou resumir para vocês com as minhas palavras. Se o que ele fez tá certo, ele citou vários exemplos de frutas, de figueira, de oliveira, de macieira. Então, resumindo, ele diz, se o que ele fez tá certo, vocês vão ver, a mão de Deus vai pesar e vai acontecer com ele que ele vai acabar com fogo consumidor. E lá na frente, Abimeleque, ele é morto com fogo que ele começou a matar outra vez pessoas que não deviam, da forma que não agradava a Deus, porque ele estava indo realmente contra a forma que Deus tinha preparado, tinha pensado que seria o povo ali conduzido. E ele é morto pela mão de uma mulher. E mais, ele sabia que era vergonhoso ser morto pela mão de uma mulher, porque ele colocou fogo, ele mandou os homens dele tudo pegarem pedaços, fechos de árvore, uns galhos grandes, e fez uma fogueira em frente a uma torre onde o povo estava escondido, e ali ele matou 1000 pessoas de uma só vez. E com isso, ele continuou a guerra dele ali, na situação, naquela época, e também ele foi por outro lado da torre, e quando ele foi do outro lado da torre continuar a guerra dele para matar mais pessoas, uma mulher lá de cima da torre jogou uma pedra na cabeça dele que levaria ele para a morte imediatamente, daqui começou a sangrar muito. Só que ele não queria que soubesse que ele tinha sido morto pelas mãos de uma mulher. Aí ele pede para que um dos soldados dele, digamos assim, o soldado dele, enfiasse uma espada, era o homem que carregava as armas, né, quando eles iam para a guerra, enfiasse uma espada nele, para que assim não soubessem que ele tinha sido morto pela mão de uma mulher. Mas não adianta porque a história foi contada. Então, Deus de novo tirou ali Abimeleque, que estava oprimindo o próprio povo, que era o povo de Israel, né? E que foi que era filho que veio de uma relação fora dos casamentos de Gideão, como aconteceu lá, né, no princípio, desde de Abraão, né? O erro se repetiu. E se repetiu outras vezes também, porque quando vai nascer também Jefeté. Jefeté também, que é o outro juiz que eu estou falando agora, que vai ser o nosso contexto, ele também é filho de uma prostituta. Só que ele era muito valente e tinha um grande valor para eles ali, enquanto ele estava ali por perto. Só que também não quiseram ele ali por perto, mandaram ele embora, né? Mandaram ele embora, fizeram que ele fosse embora. Os irmãos, né? Aquela história, não querem um filho bastardo por perto. Enfim, e ele foi-se embora, mandaram ele embora. Só que quando começou de novo, o povo sempre tinha as afrontas de povos que apareciam para afrontar os israelitas. E de novo, o povo ali, os mais velhos, falaram, vamos precisar
de Jefeté, porque ele é valente, ele tem uma grande força, ele consegue. A gente que sozinho vamos acabar perdendo essa guerra. Aí foram, né, os mais velhos atrás dele, o encontraram e ele falou, por que vocês vieram agora atrás de mim? Por que estão aqui? Né? Vocês vieram, vocês mesmos me expulsaram, eles não quiseram lá. Por que me aborrece agora? Porventura não me aborrecestes a mim? Isso você encontra no capítulo 11 de Juízes, onde ele fala assim, para os anciões, né? Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes até mim? Quando estáis em aperto? Porque agora que vocês estão aí apertados, vocês vêm atrás de mim? E disseram os anciões, né? De Gileade a Jefeté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, porque ali já estavam os filhos dos amonitas contra eles. E não seja que você seja o nosso cabeça sobre todos os moradores de Gileade, né? Que era a região que eles viviam. Então Jefeté disse aos anciões de Gileade, se me tornares a levar para combate contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu serei por cabeça? É isso que você está dizendo, que vocês estão dizendo? Os anciãos disseram a Jefeté, sim, o Senhor será testemunha de que nós os faremos conforme a tua palavra. Assim ele foi com os anciões e o povo pôs ele por cabeça, né? Como um príncipe ali e por príncipe sobre si. E Jefeté falou a todas as suas palavras perante o Senhor. E aí ele começou, o que o Jefeté fez? Como eu já sei a história, eu vou resumir para vocês. Ele começou a mandar mensageiros para os filhos, né? Para os reis do filho lá de Amon. Ele mandava mensagens, né? Para que acabassem com aquela peleja, com aquela briga. Ele foi mandando mensagens. Só que eles não queriam saber, eles não ouviam as mensagens que os mensageiros levavam. Eles queriam paz, ele tentou por todo jeito. Ele continuou, porém, no versículo 14, ele fala, porém Jefeté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei, dizendo, assim Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Então o Egito subiu para o Egito, foi para o Mar Vermelho, ele foi contando, falando, mas eu rogo-te que deixe passar pela tua terra. Deixe, porém o rei não lhe deu ouvidos. O rei não dava ouvidos. Ele foi mandando várias vezes os mensageiros. Lá no versículo 19 de novo. Em Israel, mensageiros de Seom, foi para o rei dos amorreus, porque ele queria acabar com as brigas que estavam tendo. Nenhum deles ouviram o que ele falava. Eles não queriam dar atenção. E a guerra continuou. Só que o Espírito do Senhor estava com ele. O Espírito do Senhor veio sobre Jefeté. Lá no versículo 29, no mesmo capítulo em 11 de Juízes, fala bem assim. Eu vou ler para vocês, que é para que vocês entendam. Quando você anda no Espírito, quando você realmente tem o Espírito de Deus, as forças, as armas tuas vão ser muito mais poderosas, porque você vai ter a presença dele. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefeté e atravessou ele por Gileade e Manassés. Porque passou até Mispa, e de Gileade e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefeté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, se deres na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saía ao encontro, eu dos filhos de Amon em paz, e voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. Ele fez um voto tão forte que, de certa forma, também vai ser muito triste porque ele fez. Ele fez um voto que vai cobrar dele uma coisa que nos dias de hoje acho que seria bem difícil muita gente fazer isso. É quase o que foi feito com Abraão, né? Muitas pessoas devem conhecer o que aconteceu. Mas o ponto agora que eu vou explicar para vocês é o quê? Ele falou com Deus, o Espírito do Senhor falou, estava sobre ele e ele falou com Deus. Se ele conseguisse atravessar
que ele queria atravessar um caminho. E ele já tinha mandado bilhetes, mandado mensageiros para todos os reis que deixasse ele atravessar. E nenhum deles dava uma resposta satisfatória. E aí ele fala isso para Deus, que se Deus deixasse ele atravessar de Gileade, Manassés, né, que ele conseguisse chegar até lá, que ele daria. Ele estava fazendo um voto, que aquilo que saísse da porta da casa dele, no encontro, quando ele estivesse voltando depois que ele tivesse ido até Amon, isso seria do Senhor. E ele conseguiu isso. E ele conseguiu. E aí o que acontece? Ele conseguiu. Ele tomou posse de tudo, ele conseguiu, ele venceu. Aí eu vou dizer para vocês, quando ele voltou, deixa eu ler aqui para você, peraí. Isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, como eu disse, né? E os feriu todos, e até Abel-Querarim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Todos foram subjugados. Aí agora vem aquela parte, né? Que ele tem que cumprir o que ele tinha dito. Tá tudo bem, Renato. Agora que eu vi aqui. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, o que acontece? Quando ele tá voltando, depois de ter subjugado todos, que ele venceu aquela grande batalha, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Aí agora vem aí para provar o coração e a fé, e o que quando você se propor a fazer alguma coisa para Deus, cumpra o que você se propor a fazer, cumpra. Esse exemplo aqui não é que para você fazer isso aqui, não é isso que eu estou dizendo, mas eu vou ler que é para vocês entenderem que é muito sério quando você fazer um voto com Deus, cumpra, porque você faz um voto com Deus e ele já te dá a provisão. Foi o que aconteceu aqui com Jefté, ele deu a provisão para ele deu todos os caminhos, digamos assim, todas as ferramentas, todas as formas, as maneiras, as estratégias para ele vencer aquele povo todo. E ele conseguiu, através de um voto. Mas, lembra, voto é para ser cumprido. Então, com tantos pecados que todos tinham cometido, com tantos erros que todos tinham cometido, ele tinha sido um rapaz que tinha sido rejeitado, foi mandado embora da terra dele, mas ele era uma pessoa valente, ele era uma pessoa boa, e Deus cabia disso. Ele era o desprezado, ele era o menor dos menores, mais um menor dos menores. Ele era o filho que foi rejeitado ali, não pelo pai, mas pelos irmãos, pela família da família, né? Aquela história. Mas ele tinha um coração que Deus se agradou também. E usou ele, por ele ser valente, o Espírito de Deus estava com ele. Quando ele fez esse voto, ele venceu tudo. Agora vem a cobrança do voto. O voto que ele fez. Então, quando você fizer um voto com Deus, tenha muita certeza de que você vai cumprir o voto com Deus. Porque às vezes pode ser um voto duro, mas se você fez, cumpra. Bom, quando ele venceu, diante dos filhos de todo Israel estavam já todo mundo subjugados, no 34, versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro. Ao encontro dele sai a filha dele. Você lembra qual foi o voto que ele fez? Ele disse, o voto foi esse. Eu fiz o voto ao Senhor. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E quem saiu? A filha dele. Então, ele ia ter que dar a filha dele ao Senhor. Ela saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única filha que ele tinha. Ele não tinha outro filho e nem outra filha. E aconteceu que, quando a viu, ele rasgou as vestes e disse, ah, filha minha, muito me abatestes. E é este dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás.
E ela lhe disse: Pai meu, abristes a tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Olha só, aqui eu fico pensando assim, e vou trazer você para refletir junto comigo. Você filha dele, de quem era? O espírito que ele carregava e o que ele deve ter ensinado também aos filhos dele. Eles tinham o mesmo espírito do pai. E os espíritos se testificam um ao outro. Eles andam juntos no mesmo, sabe, testificam um ao outro. E ela ali já, com certeza, ela sabia, ela também entendeu quando o pai falou aquilo. E ela conhecendo quem era Deus, porque ela com certeza foi ensinada pelo pai, pelos preceitos de quem era o Senhor Deus, o Deus verdadeiro de todos os antepassados deles, né? Ali, ela respondeu dessa forma: Faze-me isto, deixa-me. Faz isso, pai. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, ela disse ainda mais: Faze-me isso, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e minhas companheiras, porque era algo que se fazia, era, digamos assim, um costume das virgens fazerem isso, né? Antes de ir para o casamento, se separarem com as colegas. Por isso que hoje em dia, no mundo de hoje, fazem diferente. Era como se fosse uma despedida de solteiro. Mas ela, por ser virgem, e ela sabia ali que ela não ia mais poder ficar, ela vai e deixa eu ir por 2 meses, então. E ela se foi com as companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. Quer dizer, ela não pôde se casar, não ia casar com ninguém. E foi daí que veio o costume de Israel de que, quando as moças vão se casar, primeiro, elas vão lá e se lamentam 1 ano, né? Elas iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefeté por 4 dias durante o ano, por causa dessa história que aconteceu aqui. Então, ele tinha feito o voto que daria a ela a Deus. Então, vocês imaginam que o voto qual foi, né? Como foi cumprido esse voto. Se você fez, tinha que dar. Era assim que funcionava. É triste você falar assim, ai gente, como é pesado. Mas eram coisas da época que fazia. Lembra lá quando Abraão, ele pediu o filho dele, né? Só para provar se Abraão ia realmente. Só que Deus conhecia Abraão. Só que Abraão se prontificou a fazer. Só que Deus proviu o cordeiro. E ele não precisou sacrificar, porque dali sairia as nações que nós temos hoje, né? Ismael e Israel. Mas no caso de Jefeté, ele teve que cumprir esse voto que ele fez. Então, tenha cuidado com os votos que faz, porque os votos que a gente faz temos que cumprir. Agora, voltando para o contexto. E passou-se isso, ele reinou por 6 anos, Jefeté. Ficaram todo mundo em paz por 6 anos. Ele foi juiz daquele povo. Ele combateu contra os filhos de Amon, né? Vocês sabem que eles combateram, porque ele ganhou a guerra. Olha lá, ele diz assim no versículo: Eu e meu povo tivemos grandes contendas. No versículo 2 do capítulo 12. Eu e meu povo tivemos grandes... Sabe o que é grande contenda com os filhos de Amon? E chamei vós e me livraste de suas mãos. E vendo eu que me não livreis, que não me livrais, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim. Por que aconteceu isso? Jefeté, ele luta, ele peleja contra os eframitas. Ai, os nomes são difíceis, né? Mas é isso, eframitas, gileaditas, amonitas, Então convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefeté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon?
e não chamastes para ir contra e não nos chamastes para ir contra ti, né? Contigo. Eles perguntaram aqui. Aí eles queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha só a peleja que ele teve que enfrentar depois que ele foi sozinho, né, com a turma dele, enfrentar os amonitas. O próprio povo lá dos Efraíns ainda foram contra ele. Ele teve uma grande luta. Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Ele fala, né? Jefté disse para eles: eu e meu povo. E o Senhor nos entregou na sua mão, porque subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Porque estando Gileades e Efraim, disseram Manassés: fugitivos sois de Efraim. Olha só. No versículo 6 do capítulo 12, então lhes diziam: dize, pois, porém ele dizia: por que eu não podiam pronunciar assim? Bem, não pegavam ele e degolavam vós no Jordão e caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens? Jefté julgou Israel 6 anos. E o Gileadita faleceu. Quer dizer, o Gileadita que tinha vindo contra ele, depois que ele já tinha vencido os ammoneus, também tinha falecido e foi sepultado naquela terra. Então, Deus foi dando vitória para ele, dando vitória. Mas muitos que duvidavam dele, olha só, os gileaditas, eles podiam ter Cristo, já ter crido nele, da força de Deus, quando você anda com Deus, somente de ter visto quantas pessoas ele tinha conseguido sozinho, sem ter pedido ajuda. Ele foi fazer o quê? Ele fez aquilo que Deus falou, o voto que ele tinha feito. Se o Senhor me der esse povo nas minhas mãos, eu farei um voto contigo. Então ele não buscou ninguém. Ele não buscou ninguém para ser amparado. Porque se você começa a buscar, foi o que aconteceu com Gideão também. Ele queria levar aqueles milhares de pessoas. Deus falou para ele: não, vai lá no rio, os que se abaixarem assim, beber a água lá, uns lamberem como um cachorro, outros que se ajoelharem, desses vai ser separados, né? Ele quis aqueles que lambessem como um cachorro, não fosse aqueles que já se ajoelharam ali, que podiam ser mortos ali ajoelhados. Os que estavam lambendo como cachorro era rapidinho, estava só curvado, bebendo água, lambendo. Eu penso assim que deve ter sido. E foi só 300, não aqueles milhares que ele tinha. E mesma coisa aconteceu com o Jefté. Ele não foi buscar outros grupos de pessoas para poder se aliar a ele, para ir vencer os amonitas. Ele foi só com o povo dele, crendo no que o Espírito de Deus estaria com ele, e ele tinha feito um voto. E Deus cumpriu o voto. E aí, depois disso, depois de Jefté, que foi um grande juiz ali, ele foi um valente, valoroso, realmente. Tiveram mais 3 ainda, né? Tiveram mais 3 que chegaram até a gente chegar naquele que foi o Sansão. Depois de Jefté, teve 3 a mais: Ibissã, Elon, Abidom. Eu não vou ficar falando deles, porque foram juízes que teve pequenos reinados, que não teve tanta história contada na Bíblia, na palavra, tanto que está aí um trecho bem curto deles. Mas as guerras continuavam. Quando chega na época de Deus preparar alguém para acabar acabar com essa guerra toda, com essas batalhas, é levantado Sansão, né? Que é um homem que foi preparado. Ele foi preparado para nascer de uma mulher que era estéril. Ela era estéril, a mãe de Sansão. Ela não tinha outros filhos. E Deus chega até ela, manda o anjo para falar com ela. Então aí já vai lá para o capítulo 16, não, no capítulo 15. No capítulo 15, não, quando começa Deus falar para que ela, no 13, que vai haver uma pessoa que vai ter um filho. Foi no capítulo 13 de Juízes, que o pai chama Zorá. E o nome da mãe não é citado aqui. É um homem de Zorá, aliás, é um homem de Zorá, é o nome da cidade, do local, né? E ela vai ter um filho que Deus prepara.
essa mulher para que ela tenha um filho. Só que ela vai ter todo ali, vocês devem conhecer também a história, umas regras que ela ia ter que cumprir para que viesse Sansão nascer um nazareno, né? Nem bebida, nem isso, nem aquilo. Ela tinha que se abster de muita coisa, de coisas imundas, né? Coisas imundas, porque o povo ali, como você sabe, viviam sempre fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas ele escolheu eles. Escolheu eles, esse homem que era dessa cidade de Zorã, da tribo de Dan, e quando o anjo aparece e fala com ele, fala com ela primeiro, né, que ela tinha que parar de beber, tinha que parar de consumir coisas imundas, porque ela ia ter um filho. E aí ele dá todas as regras, né, de como ele teria que ser esse menino. Então, no próximo capítulo, pode ser que na próxima live eu fale um pouco sobre mais de como foi a saga de Sansão, apesar que é uma história já conhecida, todos vocês já sabem que foi uma saga conhecida, e eu fui falada disso também numa live anterior, mas é que o contexto da história dele, ele casou com uma pessoa de uma cidade, de um povo inimigo, né? Até os pais dele contestam um pouco isso, mas ele não fez por livre vontade. Ele obedeceu a Deus nessa fase aqui, nesse momento. Quando ele resolve, quando ele chega para os pais um dia, depois que ele nasce, tudo do jeito que ele foi preparado para nascer, crescer, viver, ele fala para os pais dele que ele ia se casar e que ele ia casar com uma mulher que seria dos filisteus. Aí os pais dele, o quê? Mas ali os pais não sabiam que ele estava... Que era uma estratégia de Deus. Eu vou contar isso para vocês na outra live, porque senão fica muito longa a live e nós vamos ter que cuidar das nossas vidas. Então, a vitória sempre Deus dá. Esse é o ponto pro dia de hoje, tá bom? A vitória sempre Deus dá. E os votos que você faz, que nós fazemos, que eu faço, não tardamos a cumpri-los, como também diz na palavra. Os votos que a gente faz com Deus, não tardamos a cumpri-los. Tenha consciência, tenha responsabilidade com os votos que a gente faz com Deus, e é a mesma coisa de promessas que você faz para as pessoas. Não promete. Faça votos, não faça promessas, faça cumprir a sua palavra, que é assim que temos que andar perante ao nosso Senhor, Deus e Filho Jesus Cristo. Que o nosso dia seja excepcional, porque nós vamos fazer dele excepcional. Essa live começou com um boot tremendo e que muitas pessoas, através da sua vida, do seu jeito, da sua forma de ser, vai alcançar outras pessoas para que elas tenham esse desejo de conhecer como Deus é, quem Ele é. Ele é amor, mas Ele é juiz. E juiz julga o certo e o errado. E Ele faz o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito. Não é que Ele é mau. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo. Tudo que aconteceu quando Ele teve que pesar a mão dele com fogo foi porque foi necessário pela própria corrupção corrupção da carne do homem, né? Errou e tudo tem um preço. E ele, o homem, teve que um pagar, o outro receber o preço daquilo que foi feito. Então, não fique triste com Deus de jeito nenhum. Pelo contrário, o caminho é: siga Deus. Entenda o que Ele tem para nós. Entenda o que Ele tem para nós. Que o primeiro que Ele tem para nós é que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o próprio Filho dele para nos salvar. Aí eu digo, bota um sorriso no rosto e aceita que dói menos. Tchau! A gente se vê no próximo vídeo. Manda essa live para outras pessoas, tá bom? Compartilha, gente. Você estará contribuindo
fazendo a sua parte se você ainda não põe o seu carão aqui. Se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreve no canal, que toda semana ou todos os dias, depende. Deixa eu tirar minha ring light aqui, o meu sol tá girando bem forte ali, né? Que sempre tem uma palavra de vida, mesmo que no meio da história tenha algumas coisas da morte, mas a vida, ela não existe sem vida e morte, é assim. Uns nascem, outros morrem, uns nascem, outros morrem. Eu espero que você venha a nascer de novo com novas palavras em Cristo Jesus. Eu amo vocês. Tchau. Compartilha, se inscreve no canal Amor Pleno do Alto, para que a gente alcance mais pessoas.